7h50 agora. Agora aquele momento em que a gente ostenta essa super estrutura aqui dos estúdios da CNN Brasil, que ficam na Avenida Paulista. Gigantesco esse estúdio do Novo Dia, né? Mas já estou aqui para encontrar o doutor Fernando Gomes. Muito bom dia. Bom dia, Stephanie. Vamos trabalhar? Vamos falar de saúde? Vamos falar de saúde. Depois dessa caminhada aqui que eu já fiz o exercício físico do dia. Este é o quadro Correspondente Médico. E a gente lembra sempre que você pode participar aqui conosco usando a hashtag Correspondente Médico lá no Twitter ou ainda pelo Instagram, @CNN Brasil. Doutor Fernando Gomes, muito bom dia, vamos juntos. Vamos nessa, vamos trabalhar. Nosso primeiro assunto do dia aqui hoje é a campanha Abril Marrom. Esse é o mês de conscientização e prevenção sobre diferentes tipos de cegueira. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 2 bilhões e 200 milhões de pessoas vivem com alguma deficiência visual ou com a cegueira total no mundo. A OMS avalia ainda que pelo menos 1 bilhão de casos poderiam ser evitados ou tratados com os cuidados médicos corretos. Aqui no Brasil, esse assunto é especialmente importante porque a deficiência visual é o tipo de deficiência mais comum entre nós brasileiros. Atinge cerca de 4% da nossa população. Doutor Fernando Gomes, o senhor sempre muito bem preparado, traz aqui para a gente em áudio e em vídeo também para explicar um pouco melhor o que é a cegueira, né? Explica melhor como é que é esse sistema visual que nós temos e o que acontece quando a gente perde isso. É um sistema complexo. A gente sabe que grande parte da nossa experiência, quando a gente fala de relacionamento com o mundo físico, se faz através de construções visuais. Então, entender como os olhos funcionam e como a visão é interpretada no cérebro é extremamente importante para a gente falar sobre esse assunto. Então, a luz ela tem que percorrer todo esse trajeto, Stephanie. Então, passando pela pupila, que é, na verdade, uma formação redonda, né, delimitada pela própria íris, que dá a cor dos olhos, cruzando o cristalino, que é a lente natural que a gente tem, passando então a impressionar o que nós temos aqui na região do fundo do olho, o que nós chamamos de retina, um epitélio especializado em transformar o estímulo luminoso em estímulo elétrico que de uma forma organizada viaja pelo nervo óptico para dentro do cérebro até a região dos lobos occipitais. Se eu tenho algum problema nessas estruturas, essa transformação do estímulo luminoso em informação elétrica e, consequentemente, visão fica comprometida. Por exemplo, se com o passar do tempo o cristalino, que é a lente natural dos olhos, fica opaca, como por exemplo na catarata, você vai ter um problema na formação da própria imagem na retina. Se você tem um aumento da pressão intraocular, esse aumento de pressão pode comprimir estruturas importantíssimas, como por exemplo o nervo óptico, levando então a um comprometimento dessa transmissão do impulso elétrico. Assim como, se eu tenho um aumento da pressão intracraniana, eu posso ter uma situação que é até tratada pela neurocirurgia também, chamada hipertensão intracraniana benigna, que de benigna não tem nada, ou então pseudotumor cerebral por compressão do nervo óptico. Ou até mesmo o próprio diabetes e a degeneração macular que pode surgir com a idade por um comprometimento da retina, dificultando essa transformação do estímulo luminoso em estímulo elétrico e, consequentemente, comprometendo a visão. É uma grande lente isso que nós temos, né? E qualquer pecinha fora do lugar pode ocasionar esse problema, né? Agora, tem sintomas, aqui a gente pode ficar atento que podem ser indícios de problemas na visão? Bom, desconfortos relacionados com a formação da imagem, eles já dão para a gente a dica de que você precisa procurar um especialista no assunto. O grande problema são aquelas doenças que podem ser consideradas silenciosas, como, por exemplo, o diabetes, e você descobre o problema visual devido à retinopatia diabética só depois de muito tempo, e você poderia ter diagnosticado e tratado precocemente. Ou até mesmo verificar se existe um aumento da pressão intraocular, no caso do glaucoma, e precocemente estabelecer o tratamento. Por isso que, quando a gente fala sobre esse tipo de problema, é extremamente importante que não é simplesmente perder a visão de repente. Ele pode ser sorrateiro, aparecer aos poucos e, portanto, o papel da oftalmologia. Vamos trocar aqui para mais uma imagem no nosso telão. Agora a gente traz aqui algumas das possíveis causas da cegueira, né? O senhor vinha falando, mas dá para a gente explicar um pouco melhor aqui agora. Sim, exato. A catarata é uma doença que tem a possibilidade de reversão, se tratada, e a cirurgia acaba sendo o grande caminho. A gente precisa diagnosticar. Então, geralmente, essa visão que vai piorando no decorrer do tempo, ficando meio que embaçada, com uma sensação de neve pela frente, ela pode representar o sintoma inicial. O glaucoma, que é aumento da pressão intraocular, esse aqui para diagnosticar é importante fazer o exame oftalmológico e medir a pressão intraocular através de equipamentos específicos e, portanto, estabelecer o seu tratamento, que geralmente acaba sendo com colírio. A retinopatia diabética, como o próprio nome diz, existe uma doença, né, Stephanie? Sempre que tem empatia no nome, a gente
atribui isso, né, esse radical, como sendo doença da retina secundária ao diabetes e também a degeneração macular, problemas nessa camada posterior do olho que faz essa tradução do estímulo luminoso no estímulo elétrico. Então são exemplos de doenças que podem ser diagnosticadas e principalmente sendo tratadas adequadamente, pode evitar que esses números fiquem tão altos assim e tão preocupantes. E a prevenção envolve esses assuntos aqui que eu vou falar para você. Alimentação balanceada, importante, ingestão de vitaminas e principalmente tomar conta, né, para que você tenha todos os nutrientes necessários, sem excessos. Controle do diabetes. Lembrando que o diabetes, muitas vezes, vai dar sinal só lá na frente e quando você tem uma retinopatia diabética estabelecida, pode ser difícil você conseguir reverter o quadro. E o diagnóstico precoce. E para isso aqui não tem jeito não. Sabe o que precisa fazer? Depois dos 40 anos, todo mundo passar pelo menos uma vez por ano em consulta com o oftalmologista. Não só para ver a questão da refração, que é essa coisa do óculos ou da lente, mas também para medir a pressão intraocular e fazer um exame chamado fundo de olho, Stephanie, para verificar como é que está a retina. Muito legal. Prevenção é importantíssimo justamente porque a OMS mesmo alerta que vários casos, poderiam ser evitados, vários casos de cegueira no mundo poderiam ser evitados. Prevenção sempre é melhor. Vamos para o nosso próximo assunto aqui, doutor Fernando. Vamos falar de Alzheimer, porque foi publicada recentemente aquela que é considerada a maior pesquisa sobre os riscos genéticos para o Alzheimer. Foram dezenas de países envolvidos e cerca de 30 anos de estudos. E por que é importante analisar os fatores genéticos que estão associados com o Alzheimer? Porque os especialistas acreditam que cerca de até 80% dos riscos dessa doença estão relacionados justamente às questões genéticas. Outros casos podem aparecer por questões ligadas também ao estilo de vida que a gente leva, Tabagismo, a alimentação, a qualidade física, a prática de exercícios físicos também é importante. E aí, doutor Fernando, explica pra gente primeiro como é que foi feita essa pesquisa e quais as principais descobertas que ela trouxe. Um banco de dados enorme, com pacientes, pessoas com diagnóstico de Alzheimer foram selecionados e um banco também de pessoas que não têm Alzheimer. E a carga genética, o genoma dessas pessoas, então, foi investigado a fundo. São muitos anos de pesquisa, você percebe que são vários países envolvidos e, portanto, a gente sabia que já existiam 33 genes já correlacionados com a doença e agora mais 42 genes foram atribuídos a esse problema. Stephanie, a gente está falando de 75 genes, então cada vez mais esse quebra-cabeça para a gente entender o Alzheimer, ele está chegando perto de dar desfechos interessantes para a gente, como possibilidades de novos tratamentos, quiçá a cura no futuro. Então, 789 mil genomas, que é a análise da carga genética dessas pessoas, 24 países envolvidos e, como eu disse, pessoas com Alzheimer e pessoas saudáveis foram comparadas. E o que fazem exatamente esses genes? Eles carregam uma determinação, como se fosse um código de computador que dá uma ordem para o nosso corpo, é isso? Exatamente. Os que a gente conhecia anteriormente tinham grande correlação com a apolipoproteína E4, também com as outras proteínas que ficam depositadas, como a proteína beta-amiloide e a proteína tal, mas esses novos aqui têm uma grande correlação com mediadores inflamatórios, que vão, na verdade, controlar a inflamação pelo corpo, e também com o sistema imunológico. Então, algumas células extremamente importantes, como células da micróglia, que são células que ficam dentro do cérebro ajudando no sistema imunológico, também estão correlacionadas com todo esse processo. Então, cada vez mais a gente chega perto de possibilidades, Stephanie, de entender melhor a doença e, portanto, estabelecer uma terapia talvez mais precisa e individual para cada pessoa. Quais são, portanto, agora os próximos passos da ciência, da medicina, tendo essa pesquisa completa e terminante em mãos, doutor Fernando? Bom, a gente sabe que 60% a 80% dos casos de Alzheimer, de alguma forma, tem correlação com essa manifestação genética. Então, entender cada vez melhor esses genes e distribuir, então, a possibilidade de estudos que possam detectar como evitar que esses genes venham se expressar menos ou então não provocar alterações que levem à doença. Enquanto isso, não tem jeito não. Fatores que a gente pode fazer o manejo no nosso dia a dia devem ser levados em consideração, como você falou no começo da nossa conversa. Evitar o tabagismo, colocar atividade física regular, e eu sei que você gosta de fazer isso, Steph, no dia a dia. E a alimentação também acaba tendo um grande impacto. A gente sabe que, por exemplo, uma dieta semelhante à dieta do Mediterrâneo, ela carrega
a possibilidade, isso a longo prazo, de você viver mais, viver melhor e evitar o surgimento da demência. É claro que o que a gente pode aqui, né, outros fatores que influenciam, a gente faz, né, dentro do nosso possível, mas essa carga genética, ela é mais preocupante, já que a ciência agora acabou de mapear, assim, existe uma preocupação um pouco maior com esses fatores genéticos ligados ao Alzheimer, já que não dá para prevenir a genética, né, doutor Fernando? Vamos lá. A preocupação maior é, puxa, parece que se eu, na verdade, adotar um estilo de vida saudável e me cuidar, só isso não basta. De fato, isso é algo que fica aqui muito claro. Mas o que acontece, Stephanie? Nós estamos chegando perto de entender melhor a doença. Essa doença foi descrita em 1907 por Alois Alzheimer. E até agora a gente reconhece ela clinicamente e não existe uma cura exata. Então, toda essa dificuldade de entender como ela se manifesta, como que a gente pode abordar, como que a gente pode frear ou até mesmo evitar a sua progressão, fica mais fácil da gente compreender a partir do momento que a gente entende o código genético e cada gene relacionado com esse processo. E se assim descobrimos mais 42 genes, com certeza existem outros e formas de modular esses genes vai ser o caminho daqui para frente. Nós estaremos sempre atentos. Doutor Fernando, muito obrigada. Obrigado a você, Stephanie. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.